Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Família pede investigação rigorosa do acidente que matou casal e filha no município de Goiânia. Homem usa faca peixeira para assaltar moradores em Maranguapium, em Paulista. Casal passa 15 minutos sofrendo ameaças dentro de carro em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, nesta terça-feira, 23 de julho de 2024. Com os trabalhos técnicos de Avanildo Cerqueira e Sandro Garrido, você confere a hora certa do Recife, 6h33. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. A Polícia Militar realizou a apreensão de entorpecentes em Macaparana, que resultou na prisão de um homem e uma mulher, além de um adolescente. A ação ocorreu na rua Antônio Galdino de Araújo, no bairro de Macapazinho, durante a ronda rotineira. Foram encontrados 60 big-bigs de maconha, 55 gramas de cocaína, 577 pedras de crack, uma balança de precisão e diversas embalagens. O trio foi levado juntamente com todo o material apreendido à delegacia de plantão. Um homem não identificado foi executado com vários disparos de arma de fogo na UR1, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. A autoria e as motivações do crime permanecem desconhecidas. O corpo da vítima foi removido para o Instituto de Medicina Legal no Recife, onde passou por exames que podem ajudar na identificação. Homem acusado de matar a companheira com facadas na cabeça e por asfixia foi a julgamento. O crime foi há 5 anos no Cabo de Santo Agostinho. Emerson Pereira. O julgamento aconteceu sem a presença do réu. Pedro Luiz da Silva, de 53 anos, que atualmente está em liberdade, compareceu ao fórum, mas não entrou na sala de audiência, por orientação do advogado. O homem é acusado de ter matado a própria companheira, Eudina de Oliveira Sobral, de 67 anos. O crime foi no dia 7 de março de 2019, na residência do casal, no centro do Cabo de Santo Agostinho. A perícia constatou que a comerciante foi morta com facadas na cabeça e por asfixia. O corpo foi encontrado no dia seguinte pelo filho da vítima. Estava caído no chão por trás de uma porta. O acusado estava dormindo na cama, como se nada tivesse acontecido. Para a polícia, disse que ele matou minha mãe e se matou. Quando o policial chegou, constatou que ele estava vivo. Ele estava apenas dormindo. Você pensou que ele estava morto porque ele tinha um ferimento na região da barriga, um corte, uma facada. Uma facada na barriga. Foi levado para a UPA, lá ele confessou o crime. Muito difícil, muito difícil. Muitas vezes eu vejo aquela cena na minha frente. Pedro Luiz é acusado por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e por feminicídio. O Ministério Público está pedindo a condenação integral do acusado, com a presença das 4 qualificadoras do motivo fútil, que é aquele de só menos importância, o meio cruel, por asfixia, e também porque ele deu várias facadas na vítima, não conseguiu matá-la, asfixiou-a, e além do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a vítima não tinha como se defender naquele momento em que foi assassinada, bem como a presença da qualificadora do feminicídio, porque na condição de mulher e em torno da violência doméstica. O defensor público pediu diminuição da pena, em caso de condenação. Nós não estamos pedindo, neste dia de hoje, a absolvição do seu Pedro. No entanto, estamos pedindo um julgamento justo, com outras atenuantes, o afastamento de 2 das 4 qualificadoras, a do motivo fútil
por entender que nos autos não tem prova alguma da motivação do crime, dessa futilidade, e estamos pedindo também o reconhecimento do afastamento do recurso que dificultou a defesa da vítima, tornou impossível essa defesa, porque há nos autos prova de que ela se defendeu. A filha conta que Dona Eudina viveu com esse homem por mais de 15 anos, entre idas e vindas, um relacionamento marcado por violência e ameaças. Desde que ele foi morar com ela, que ele batia nela sempre, mas ela escondia da gente. Ela não queria que eu denunciasse. Eu falei por várias vezes que queria denunciar. Tentei convencê-la a deixar ele várias vezes. Houve algumas separações, mas ele fazia pressão psicológica. Então ela, por gostar dele, ela voltava, achava que ele ia mudar. Pedro Luiz chegou a ficar 5 anos preso, mas foi solto em março deste ano para aguardar o julgamento. Na época, a justiça entendeu que não havia provas suficientes na faca que ele teria utilizado para matar a vítima. Os familiares de Dona Eudina aguardavam ansiosamente pelo júri popular, realizado hoje. São 5 anos de luta árdua. Eu, particularmente, sofro por ser o companheiro da minha esposa. E, como se diz, o que a gente mais quer é simplesmente a justiça. E se Deus quiser assim permitir, ele vai sair daqui preso. É o que a gente quer, justiça. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. A assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça informou que Pedro Luiz da Silva foi condenado a 29 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. A juíza da primeira vara criminal da comarca, Michele Oliveira Chagas da Silva, também decretou a prisão preventiva do réu ao término da sessão. Um homicídio foi registrado na rua Passo de Santa Cruz, no bairro do Jiquiá, no Recife. A vítima, um homem de 47 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo que atingiram o rosto e as costas. Moradores da localidade, ao ouvirem os disparos, acionaram imediatamente a polícia. Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime. Um mecânico é assassinado em bar em Itambé, na zona da Mata Norte do estado. Um homem de 36 anos foi morto a tiros quando estava em um bar localizado no bairro do Maracujá. Testemunhas relataram que a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo que levou ao seu falecimento imediato. A Polícia Civil iniciou as investigações e até o momento não se sabe a motivação do crime. Um pai de santo de 48 anos foi assassinado na Vila Teimosa, no bairro Vassoural, em Caruaru, no agreste do estado. José Ademir Farias, de 48 anos de idade, mais conhecido como Pai Bidunga, foi encontrado morto dentro de casa com as mãos e os pés amarrados e a boca amordaçada com um pano. Segundo informações de familiares, na noite da sexta-feira ele teria levado algumas pessoas ainda não identificadas para beber na casa dele, onde também funcionava um local de culto à religião. Pela manhã, os familiares foram à casa da vítima e encontraram o pai de santo morto com requintes de crueldade. Uma mulher foi assassinada a facadas e teve o corpo jogado em açude no sítio Fabrício, na zona rural de Solidão. Edinalva Barros da Silva, de 42 anos de idade, estava na casa onde morava quando o ex-companheiro de 51 anos chegou. Eles estavam separados há alguns meses e estavam em processo de divórcio. Só que o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. E na tarde do sábado ele foi à casa da ex-mulher e a matou com golpes de faca peixeira. Em seguida, ele pegou o corpo e jogou em um açude. A filha do casal de 11 anos viu o suspeito com o corpo da mãe no ombro e chamou o irmão, que acionou a polícia imediatamente. E a hora certa no Recife, 6h41. Água sanitária igual. Elimina 99,9% das bactérias. Porque água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. Homem usa faca peixeira para assaltar moradores em Maranguape 1, em Paulista.
Casal passa 15 minutos sofrendo ameaças dentro de carro em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte 90.3. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. Rádio Jornal. E a hora certa no Recife, 6h42. Água sanitária igual. Elimina 99,9% das bactérias. Porque água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. Um homem foi encontrado morto dentro de uma cisterna no sítio Picada, na zona rural de Caetés, no agreste do estado. O corpo de José Luiz Ferreira da Silva, de 34 anos, foi encontrado já sem vida por um vizinho que percebeu a tampa do reservatório de água aberto e o viu boiando sem vida. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer. O corpo de José Luiz Ferreira da Silva, de 34 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a Polícia Civil investiga o caso. Criminoso que usa uma faca peixeira para assaltar aterroriza moradores no bairro de Maranguape 1, em Paulista. Valdisson Balbino tem mais informações. Esse assalto aconteceu aqui, na frente deste prédio que fica na rua 79, no bairro de Maranguape 1, em Paulista. Tudo foi registrado pela câmera de segurança que tem aqui um pouco mais acima, no primeiro andar do prédio. Essa câmera registrou o momento em que a vítima estava aqui, na frente do portão, aguardando o namorado abrir. Eram 5h40 da manhã, quando a mulher que estava aqui na frente, uma gastrônoma de 19 anos, ela apertou ali o interfone, o portão não abriu, e aí esse homem que estava lá, passando naquela avenida, ele observa a mulher sozinha, ele passa direto, deixa a bicicleta lá estacionada, ele para a bicicleta ali no canto, vem e aí aborda essa vítima aqui no portão. Ele usa uma faca peixeira, como mostram as imagens, para abordar, ameaçar e levar os pertences desta mulher, que está bastante assustada, está aqui ao meu lado, vai falar um pouco mais sobre como é que foi essa abordagem. Queria que tu me explicasse se você estava tentando entrar no prédio quando de repente foi surpreendida por esse homem que, armado com a peixeira, anunciou o assalto. E ele passou e viu que eu estava com o celular, e quando ele foi tomar o celular, ele viu que eu tinha escondido, aí falou que eu era engraçadinha. Você tentou de todo jeito chamar a atenção de alguém dentro do prédio, interfonou pro seu namorado, mas não deu tempo. Foi, ele já estava vindo já, e quando ele abriu o portão, ele já tinha pegado a bicicleta e ido embora. E aí você estava tentando entrar porque foi pra parada do ônibus, perdeu o ônibus e queria voltar para pegar um Uber, foi mais ou menos isso? Isso, foi isso, sim. E aí não deu tempo? Não deu tempo. Tu tentou ainda, a gente vê nas imagens, né, tu tenta esconder o celular porque tu percebeu ele passando. Foi isso mesmo. Aí por isso que ele falou que eu era engraçadinha. E aí na sequência ele pede também pra tu desbloquear o celular, ele falou o que pra tu? Ele pediu pra desbloquear o celular e pediu pra ver minha bolsa. Ele chegou a pedir pra mexer em algum aplicativo, pra fazer alguma transação bancária? Não, ele só pediu pra desbloquear o celular e ver a senha. E aí um susto muito grande, né? Foi, né? Ele puxou a faca, me assustei bastante. Depois pediu pra tu abrir a bolsa? Foi, pegou meu dinheiro. Muito dinheiro, pouco? Foi pouco, assim, né? Mas era seu, né? Era, eu conquistei, né? Fica o trauma, né? Eu nunca fui assaltada. Então, é um trauma bem grande pra mim, né?
Essa vítima, repetindo, obrigado, ela tem 19 anos, ela não mora aqui nesse prédio. O namorado dela mora aqui, ela passou o final de semana aqui na casa dos parentes do namorado, passou o final de semana com o namorado e quando estava voltando, né, ia para casa, perdeu o ônibus na parada, voltou para cá para tentar Uber e aí, quando foi surpreendida, esse homem passa lá na esquina de bicicleta, observa a movimentação, vê uma mulher sozinha no portão e aí ele volta, pega uma faca peixeira e anuncia o assalto. Aqui em Maranguapium, bairro de Maranguapium em Paulista, os moradores falam que a insegurança é independentemente de horário. Ficam reféns da criminalidade. O policiamento do bairro de Maranguapium é feito pelo 17º Batalhão. Fica aqui a nossa cobrança. Quando a gente veio aqui para falar, quando cobramos da Polícia Militar, a gente viu uma viatura fazendo rondas aqui nessa localidade. Mas os moradores falam que não é sempre não, viu? Valdson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Uma mulher foi presa suspeita de injúria racial em Caruaru, no agreste do estado. Hilária Lindalva da Silva, de 38 anos de idade, foi presa após uma série de denúncias contra ela. 5 pessoas da mesma família eram vítimas da suspeita, que viviam sofrendo com falsas calúnias. Além do crime de racismo, foi cumprido também um mandado de prisão pelos crimes de ameaça e injúria racial. Eita, que agora chegou a hora dos aniversariantes. Tem muita gente completando idade nova hoje. Os aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Os sargentos Luiz Cantalupo Sobrinho, está completando idade nova, vai soprar a velhinha hoje. João Alves da Silva Neto, também completando idade nova, vai comemorar com os familiares e amigos, vai soprar a velhinha hoje. Ouvindo a Rádio Jornal aqui, Pedro Pedreiro, lá na Rua da Vitória, no Alto Pascoal, ouvindo a Rádio Jornal, ouvindo o Bandeira 2, obrigado pela sua audiência, Pedro. Paulo Caetano, lá no bairro de Águas Compridas, também curtindo a Rádio Jornal. Dona Luciene Pedrosa, no Alto do Rosário, ela que é mãe do professor de Educação Física Felipe, lá na Top Fitness, em Águas Compridas, todos curtindo a Rádio Jornal. Muito obrigado pela sua audiência. E a hora certa no Recife, 6h49. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. Em Pojuca, no litoral sul do estado, 5 homens foram presos e 2 adolescentes apreendidos depois de trocarem tiros com a polícia militar. Com eles, a PM encontrou crack, cocaína, maconha e um revólver. Os 5 homens, que têm entre 18 e 23 anos de idade, foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Os adolescentes foram autuados pelo mesmo crime, ato infracional. Todos seguem à disposição da Justiça. Preso um homem suspeito de assaltar uma loja de roupas em Camaragibe. Segundo a polícia, ele foi preso em flagrante quando vendia drogas num terreno baldio. Com o homem foram encontradas 33 pedras de crack e uma moto que teria sido furtada de uma locadora. No momento da prisão, o suspeito estava com a mesma camisa de quando praticou o roubo. O comparsa desse criminoso ainda não foi encontrado. Um casal e a filha de 7 anos morreram em um acidente quando a família voltava da igreja. Moto e carro bateram. O caso foi em Goiânia. Michael Carvalho traz as informações. No sítio Alecrim, em Goiânia, onde a família morava, todos estão devastados. No acidente, morreram Cleberson Rodrigues da Silva, de 27 anos, a esposa Rafaela da Silva Santos, de 28, e a filha do casal, Cauane Rodrigues da Silva, de apenas 6. Amigos contam que a família tinha assistido ao culto na igreja quando pegaram a moto e decidiram ir para casa. A família passava na PE-49, que liga a BR-101 à Ponta de Pedras, uma estrada que não é duplicada. A moto bateu de frente com um carro. As 3 vítimas foram arremessadas e não resistiram.
Nas imagens feitas após a colisão, dá para entender a violência do acidente. A moto e a dianteira do carro ficaram destruídos. O povo está chocado, né? Se sentindo totalmente como uma pessoa da família, um membro da família, né? Porque assim, as pessoas de bom índice, né? A gente sabe que a gente sente, né? Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro, de 22 anos, foi levado à delegacia e está custodiado em uma unidade de saúde. Wellington Faustino é vizinho e tinha visto a família horas antes do acidente. Ontem à tarde ele passou correndo aqui brincando, tudinho aqui na frente da minha casa. Eu também que eu vi ele. Jamais imaginava que isso ia acontecer. Não esperava por isso, de jeito nenhum, ninguém esperava. Dona Cícera, mãe de Cleberson, está em estado de choque. Não teve condições de dar entrevista. A irmã, Rosiméria Heriberto, conta como soube da tragédia. Eu estava em casa, eu estava dormindo já quando eles ligaram para meu filho. Depois meu cunhado ligou para mim e disse que os 3 tinham morrido, né? Eu fiquei desesperada no meio da pista, correndo para cima, correndo para baixo. E quando eu cheguei lá, eu não pude ver meu irmão, que já estava tudo coberto. Testemunhas disseram à família que o motorista do carro estaria com sinais de embriaguez. Por isso, pedem uma investigação rigorosa. Ele já veio bêbado, doido, desgovernado, aí foi transpassar o outro carro, aí quando na hora de foi transpassar o carro, meu irmão ia daqui para lá, meu irmão tentou desviar, mas não deu tempo não, que ele vinha com a velocidade muito alta, aí ali foi morte fatal, né? E a gente só quer só justiça, porque ele tirou a vida, não foi de um não, tirou a vida de 3 pessoas inocentes. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. A Polícia Civil disse que o suspeito se recusou a realizar o teste do bafômetro. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Goiânia. E a hora certa no Recife, 6h53. Uma tempestade de notícias na primeira página. A melhor equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. E a credibilidade de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Primeira página. Daqui a pouco na Jornal. E atenção! Casal de jovens passa 15 minutos dentro de um carro sofrendo ameaças e circulando com bandido. Os 2 foram abordados em Setúbal, no bairro de Boa Viagem. As informações com a repórter Diandra Monteiro. Mais um caso de violência registrado na zona sul do Recife, bairro de Boa Viagem, Rua General Salgado. A ação chega a ser registrada por câmeras de segurança. A vítima é um estudante de medicina. Ela entra no carro acompanhada do namorado, quando eles são surpreendidos por um homem armado. Esse homem, inclusive, obriga as vítimas a parar o veículo. Em seguida, entra dentro do carro. E aí começam os minutos de terror para esse casal. A gente, inclusive, está com o advogado, o doutor Kleber Freire. Doutor, a gente queria saber em relação, porque o senhor é morador da área, faz parte, inclusive, de um grupo de moradores. A gente entende que está todo mundo assustado aqui na Zona Sul, porque essas ações têm acontecido, a violência tem aumentado, e essa vítima, inclusive, um estudante que ficou muito amedrontada depois do que aconteceu. Isso, Diandra. Na verdade, é o coletivo Vigilância Solidária Setúbal. Os moradores, percebendo essa lacuna na segurança pública, resolveram, de uma maneira muito peculiar, se juntarem, né? E aí registrarem, distribuírem as imagens de circuitos internos, né? E também fazer uma campanha contra a subnotificação, que é quando a pessoa é vítima de um crime, mas não leva isso a conhecimento da administração pública, não vai sequer fazer o BO. É uma cultura, infelizmente, que existe, talvez até porque as pessoas estejam resignadas, né? Por conta da ausência da segurança pública. O que essa vítima relatou? Olha, o que a gente tem de relato é que esse indivíduo, possivelmente algum drogadito, entrou no carro apontando uma arma para um jovem casal e com eles permaneceu por cerca de 15 minutos transitando aqui pelas imediações conhecidas como Setúbal, no bairro de Boa Viagem. E os pegaram na rua General Salgado e os deixaram na rua José Hipólito Cardoso, né, 15 minutos após, e a todo tempo ele os coagia pedindo que fossem feitas transferências PIX, né? Dizia que devia a agiotas e ao final, inclusive, ele pediu até desculpa ao casal. Era alguém que aparentemente era primário nesse tipo de abordagem, estava desesperado,
mas ele ainda concluiu subtrair os R$150 em espécie do casal. Ao pedido dos moradores aqui da Zona Sul do Recife. Veja, nós estamos detectando há muito tempo uma escalada de crimes patrimoniais aqui nessa localidade. Já temos enviado diversos ofícios ao 19º Batalhão e nós não estamos percebendo a contrarresposta. Está notório, é diário isso, todo dia está acontecendo um crime patrimonial em Setúbal. A gente agradece, doutor, a participação. É esse o apelo, então, que os moradores aqui da Zona Sul do Recife, do bairro de Boa Viagem, fazem por mais segurança na área. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. A Polícia Militar informou que o 19º Batalhão faz rondas e abordagens na região e, somado a esse esforço, são lançadas viaturas do programa Pernambuco Seguro para reforçar o combate à criminalidade. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência.